Em um mundo onde se passa em um futuro próximo, os jogos de realidade virtual completamente imersivos se tornaram comuns, fazendo eles terem uma fama de retrô. Por conta disso, passaram a existir pouquíssimos jogos obras-primas e um nível absurdo de lançamentos de jogos que são considerados lixo, onde o design deles não contém a capacidade tecnológica gráfica da época, e apesar da maioria das pessoas desprezarem esses jogos, o que faz sentido já que eles são assumidamente ruins, algumas pessoas se interessam somente por eles, afinal existe gosto pra tudo. Essas pessoas que se dedicam a jogar esses jogos porcaria acabaram sendo conhecidos como caçadores de jogos ruins, e o nosso protagonista, Hakuro Hizutomi, um jovem do segundo ano do ensino médio, é um desses caçadores. Galera, valeu demais pelos 300 mil inscritos, tá louco, vocês são demais, sério. Mas ó, não vamos parar por aqui, o alcance do canal tá um pouco prejudicado, então bora dar aquela força pro canal, galera, e se inscrever e caprichar no like aqui embaixo pra bater a meta de 5.204 likes. E agora, bora lá! O anime começa com Hakuro derrotando o chefão final de um desses jogos lixo chamado Faeria Chronicle Online, onde esse vilão era um deus maligno que, após ser derrotado, deixa a personagem principal do jogo, chamada Faeria, muito feliz pela jornada ter acabado. Mas assim que Hakuro termina o jogo, ele dá um belo de um chute bem no meio da cara da garota, falando que ela era a verdadeira culpada por todos os problemas do jogo, encerrando naquele momento um dos piores jogos lixo que Hakuro já tinha jogado, fazendo ele ficar bastante aliviado e feliz por aquele sofrimento ter acabado, se sentindo como um prisioneiro que finalmente estava livre, o que faz ele desejar encontrar seu próximo jogo lixo só para poder passar por toda aquela sensação de novo. No dia seguinte, Hakuro começa seu dia como de costume, comendo algum lanche antes de ir para a escola, e vemos alguns insetos que a mãe dele possui, o que dá para perceber que ela é uma amante de insetos ou uma bióloga especialista em insetos, e Hakuro sai de casa avisando para sua mãe que uma das borboletas dela fugiu da gaiola. Chegando na escola, os alunos conversam sobre onde vão passar as férias de verão, que começavam no dia seguinte. Enquanto isso, uma garota chamada Rei Saiga, uma aluna também do segundo ano do ensino médio que claramente tem uma paixão por Hakuro, observa ele de longe tentando tomar coragem para ir falar com ele, ensaiando uma conversa pensando em usar os jogos para puxar assunto, já que sabia que era algo que Hakuro gostava. Porém, pro seu azar, assim que ela toma coragem, um amigo de Hakuro aparece para conversar com ele, cortando qualquer abertura que ela pudesse ter para se aproximar. Depois da aula, Rei vai até uma locadora de jogos chamada Rock Roll, onde a gerente chamada Mana Iwamaki preparava a loja para receber os alunos nas férias de verão. Assim que vê Rei entrando na loja, ela cumprimenta e, percebendo que Rei tava olhando em volta, ela já avisa que Hakuro não tava lá. A garota até tenta disfarçar, dizendo que veio lá para procurar jogos novos, mas a gerente já sabia o motivo da Rei ir tanto naquela loja, porque tava na cara que ela tava apaixonada pelo cara. Então Mana diz que Hakuro não deve aparecer tão cedo porque tava se desafiando a jogar um jogo ruim especial há um bom tempo, e por isso tava bem sumido da loja. Ela mostra pra Rei o jogo na mão de um de seus clientes, explicando que a inteligência artificial dos aliados no jogo é horrível, os inimigos têm ataques mega difíceis e pra piorar ele era lotado de bugs, o que fazia Faeria Chronicle Online ser considerado jogo ruim lendário e perfeito para os caçadores de jogos ruins, já que exigia muita habilidade até mesmo para passar pelo primeiro desafio. Mas o que elas não sabiam é que por mais que esse jogo fosse de fato difícil, Hakuro já tinha conseguido finalizar ele, e por isso ele chega na loja nesse momento para devolver o jogo e alugar um outro ainda mais desafiador. Porém, assim que Rei vê sua paixão chegando, ela corre para se esconder na loja sem coragem de dar as caras. Hakuro começa a contar sobre Faeria Chronicle Online pra Mana super empolgado, dizendo como ele foi o maior jogo porcaria de todos e como a protagonista Faeria era super irritante e causava todos os problemas da jornada, como eliminando os companheiros do seu grupo, irritando o povo do vilarejo e ainda impedindo que a jornada continuasse quando ficava irritada. Ele conta que pra piorar ela ainda colocava toda a culpa no chefão final, ficando irritado só de lembrar da personagem, e exatamente por ela ser extremamente irritante que o jogo permite descontar toda a sua raiva dando uma surra nela durante 3 minutos, como prêmio depois de conseguir derrotar esse chefão final. E ele conta que exatamente por isso, quando ele chegou nos créditos, já estava se sentindo completamente purificado. Enquanto Hakuro estava todo empolgado falando como o jogo era horrível, Rei observa ele de longe. Ele comenta que não faz ideia de como encontrar um jogo que superasse o nível daquele. Então Mana propõe uma novidade. Ela conta sobre o jogo novo da loja chamado Shangri-La Frontier, um jogo que é exatamente o oposto de ruim, sendo considerado um jogo de realidade virtual de sucesso, tendo mais de 30 milhões de jogadores. Ao se ver diante de algo completamente diferente do que ele estava habituado, Hakuro topa o desafio e leva o jogo lendário para casa. Lá ele dá uma pesquisada a respeito desse novo jogo, descobrindo que ele ganhou um recorde de maior número de jogadores simultâneos. Em seguida, Hakuro lê a sinopse, descobrindo que a história dele se tratava de um mundo onde se passava 1000 anos depois de uma colônia espacial ter desaparecido, em uma viagem pelo universo, deixando uma nova sociedade humana onde os jogadores vivem livremente com tecnologia medieval, fazendo ele refletir como aquele mundo era
bem mais interessante que o antigo que ele jogou. Então, depois de terminar a bebida da sua latinha, Hakuro finalmente coloca o jogo no computador, ficando intrigado em começar um jogo realmente bom, depois de tanto tempo jogando apenas jogos ruins. Ao se conectar, ele começa criando seu personagem, tendo que escolher a classe, ficando impressionado com a quantidade de opções que o jogo disponibiliza. Hakuro acaba escolhendo ser um mercenário de 2 espadas, por achar uma opção flexível, e em seguida ele escolhe sua naturalidade como andarilho para ganhar bônus de sorte, o que aumentava seu acerto crítico e a chance de ganhar itens no jogo. Por último, ele realiza o visual do personagem, ficando mais uma vez impressionado com a quantidade de escolhas, sendo possível escolher coisas como tipo de corpo, raças e até detalhes pequenos como ajeitar os olhos e cabelo. Porém, ele percebe que estava se emocionando mais do que deveria por estar tão acostumado a jogar jogos lixo, e decide apenas focar em fazer seu primeiro personagem detalhado. Mas o resultado final não foi lá tão rico em detalhes, já que Hakuro optou por deixar seu personagem quase sem nenhuma roupa ou acessório, e tudo isso porque seu estilo de jogo consiste em ignorar armaduras para vender seu equipamento inicial, para poder comprar a melhor arma que conseguir com o valor. Porém, por medo das pessoas reconhecerem seu personagem peladão, ele coloca a única máscara disponível, tendo como resultado um personagem com quase nenhuma roupa e cara de pássaro. Outro costume que Hakuro tem é colocar sempre o nome Sunraku para os seus personagens, sendo que é meio uma mistura do seu primeiro e segundo nome. Depois de tudo pronto, ele obedece as instruções do jogo e se deita em um lugar estável. Em seguida, ele pula o prólogo, ansioso para finalmente dar início ao seu primeiro jogo divino. De cara, ele fica impressionado com a quantidade de detalhes do jogo e o fato de que se mover nele parecia quase a mesma coisa que na vida real. Então ele começa a explorar seus movimentos, correndo e escalando árvores, conseguindo uma visão melhor da floresta do jogo, ficando encantado com a paisagem. Em seguida, ele abre seu mapa, estranhando o fato de não ter começado em uma cidade tutorial para iniciantes, por não saber que ao escolher andarilho como naturalidade, começaria em um ponto aleatório para iniciantes. Mas como o mapa inicial era bem básico, Hakuro facilmente consegue localizar a cidade mais próxima, chamada Firstia, que ficava no leste. Então, depois de se localizar, Hakuro começa a caminhar na direção da cidade enquanto aprendia mais sobre o jogo, como o fato dele ter uma defesa bem baixa por não ter nenhum tipo de armadura ou qualquer tipo de proteção no seu corpo. Porém, ele decide confiar no bônus de sorte que ganhou ao escolher ser andarilho. Bem nesse momento, Hakuro é atacado por um Goblin, chegando o momento de usar suas 2 espadas pela primeira vez, que consegue derrotar a criatura com apenas um único golpe por ser um inimigo inicial. Porém, isso foi suficiente para fazer Hakuro subir um nível e ainda ganhar o machado que estava com o Goblin. Mas ele mal terminou sua primeira luta quando percebe que mais um inimigo estava se aproximando. Porém, diferente do Goblin, esse já se tratava de um coelho vorpal bem mais rápido e perigoso, que por pouco não consegue dar um golpe fatal em Hakuro. Segundos depois do seu primeiro ataque, ele avança dando mais um golpe que Hakuro bloqueia com suas espadas e consegue dar o primeiro ataque no coelho. Porém, ele se mostra mais forte que o Goblin ao ser derrotado somente no segundo ataque de Hakuro. Mas como era um inimigo mais forte, seu personagem sobe 2 níveis ao invés de apenas um, porém não deixa nenhuma arma para trás, o que deixa Hakuro bem chateado porque ele queria muito a faca do coelho. Em seguida, o jogo mostra que ele pode aprender novas habilidades ao usar certas ações, o que deixa Hakuro mais uma vez impressionado com a qualidade do jogo, percebendo como as habilidades de defender e desviar são bem utilizadas, mesmo contra inimigos de nível alto, fazendo ele desejar testar vários estilos de luta. Nesse momento, Hakuro finalmente percebe que não encontrou um único bug no jogo até o momento, o que para ele era bem raro de acontecer, já que em jogos ruins tinha bugs para todo lado, como coisas ficando invisíveis, possibilidades de atravessar paredes que não deveriam e até não conseguir atacar um inimigo mesmo estando próximo dele. Ele estava cada vez mais encantado com aquele jogo divino e decidiu aproveitar cada minuto jogando ele, determinado a conseguir a faca do coelho vorpal. E assim, depois de muito tempo jogando e enfrentando inimigos na floresta, ele consegue novas habilidades e mais XP, já estando bem mais avançado que antes, alcançando o nível 12. Além disso, ele também conseguiu as facas do coelho que tanto queria depois de derrotar 50 deles, chegando à conclusão que de fato era um inimigo raro, já que não aparecia com tanta frequência quanto ele gostaria, precisando de muito tempo de jogo para conseguir encontrar todos que precisavam, apesar de ter valido cada esforço, porque as 2 facas eram melhores do que as espadas que ele tinha. Então, depois de fazer algumas distribuições de pontos, Hakuro decide seguir em frente para poder encontrar inimigos ainda mais fortes, já que ali só tinha uns fracos por ser um local de jogador iniciante. Mas ao abrir o mapa, ele percebe que estava bem mais longe da cidade Firstia, estando mais perto agora de outra cidade chamada Secondale, sendo necessário somente atravessar uma ponte para chegar nela. Porém, assim que chega na ponte, ele se depara com o primeiro adversário de verdade do jogo, uma cobra gigante que bloqueia a passagem da ponte, sendo necessário derrotar ela para poder atravessar. Ela é o chefe daquela área e Hakuro nota que a recomendação do jogo era enfrentar a cobra gigante em um grupo de 3 pessoas, o que deixa ele bem animado ao pensar como é ainda mais desafiador enfrentar aquele inimigo sozinho, e sem usar nenhum tipo
tipo de defesa, curtindo muito conhecer o jogo lendário Shangri-La Frontier. Galera, já deixa eu saber se vocês querem continuação desse anime comentando aqui embaixo, beleza? Caso você ainda não for, já se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os vídeos novos, fechou? Valeu galera, se cuidem!